E aí, pessoal? Hoje o nosso café é com o Thiago Marques. Nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, estatística, análise de dados, coisas que cada vez mais estão sendo solicitadas pelas empresas. E aí, trouxe o Thiago aqui para conversarmos um pouco sobre esse assunto. Thiago, obrigado pelo seu tempo, obrigado por tomar esse café com inovação aqui com a gente. Antes de a gente entrar no assunto específico aí, se apresenta para as pessoas, né? Quem é você, de onde você veio, e obrigado mais uma vez. Opa, claro. Primeiramente, agradecer aqui o convite, né, do professor Felipe, né, ele que está como tutor também lá na PUC-RS junto comigo, né, e eu queria contar um pouco aqui, né, da minha trajetória, né, então, sou estatístico, né, pela Federal do IBGE, aqui na INSE, no Rio de Janeiro, né, na Lapa, né, então você imagina aí que eu já aprendi estatística jogando sinuca, né. Aí tenho também passagem tanto no ramo público quanto privado, né? Então trabalhei em grandes órgãos aí como o IBGE, o Instituto de Economia Brasileiro de Economia também, o IBRE, né, que fica lá na FGV. Já trabalhei também em multinacionais de consultoria e auditoria, como o EY, né, que é multinacional aí holandesa de consultoria e auditoria. E também navego no mundo do empreendedorismo, né? Então também tenho uma empresa de educação na minha comunidade de estatística e lá é uma EdTech, né, voltada para ensino de estatística e ciência de dados, né? Então, um pouquinho aí dessa trajetória, né? Também dou aula em alguns MBAs, já coordenei alguns MBAs na área de dados no Brasil também. Show de bola. Tiago, uma das ideias aqui desse canal é poder incentivar as pessoas nessa área de gerenciamento de projetos, inovação, empreendedorismo. E você é uma pessoa aí que tem a sua EdTech mesmo, como você falou. Queria que você contasse um pouco essa história da sua empresa, né? Assim, o que que é, o que que faz, e essa história de empreendedor, né? Esse sonho que às vezes algumas pessoas têm. Boa. Isso começa lá atrás, né? A empresa ela está fazendo 4 anos, né, esse ano, né? Mas isso começa lá atrás quando eu criei, né, o meu canal do YouTube, né? Que na época ele se chamava Estatifisco, né? Estatística para a área fiscal, né? Então, como eu pedi demissão do meu primeiro emprego, né, eu trabalhava como analista de inteligência de mercado na Unicarioca, que é um grande centro universitário aqui no Rio de Janeiro, né? E eu comecei a explorar mais esse mundo, né, de ciência de dados que estava se falando muito na época e tudo mais, recém-formado, né, da faculdade, tudo mais em estatística, né? E aí entender, né, o que é esse negócio de data science e tudo mais. Aí me inscrevi, né, em alguns cursos como Coursera, EDX, né, cursos lá de Harvard, de Yale, né, universidades lá de fora, né, renomadas e tudo mais. E para minha fiquei surpreso, né, vendo ali aqueles cursos que as disciplinas que estavam sendo faladas ali eram muito próximas, né, do que eu tinha visto na faculdade, né? Então, só com outros nomes, né? Então tinha lá machine learning, né, que era a parte de modelagem estatística, né, modelos lineares que eu estudei lá na faculdade, modelos lineares generalizados, séries temporais, né? Então, eles mudaram muitos nomes, né, e tudo mais, né? Mas a base ali, o fundamento das coisas continua, né? A gente via como estatística multivariada ali a parte de modelos não supervisionados, por exemplo, que a galera chama hoje, né? A inteligência artificial, né? Basicamente, ela já existe há muitos anos, né? Então, o que aumentou, o que aconteceu de fato foi uma explosão da tecnologia, né? Houve um avanço aí muito grande, né? Se você for pensar aí, né? Eu lembro que eu fiz um curso lá na LNCC durante um simpósio de probabilidade estatística da Marinha, e lá a professora estava apresentando, né, um curso, né, de inteligência artificial e ela falou que ali no momento o celular dela tinha mais poder de processamento do que o próprio supercomputador que ela trabalhou em supercomputação na época lá do doutorado dela, né, do pós-doutorado dela. Então, realmente, a tecnologia é exponencial, né? Você não consegue. É só você pensar aí no teu pendrive, né? Quanto que ele armazena hoje, né? Que muitos HDs, às vezes, tinham antigamente, né? E eram gigantes, né? Máquinas super grandes e tudo mais. Então, o avanço da tecnologia exponencial a gente não consegue prever, né? E nessa pegada, né? Eu era muito da área de concurso também, né? Então, como eu já falei, né, eu já trabalhei 3 vezes no IBGE também, né? Com 2 vezes como analista censitário e uma como consultor, né? E eu sempre tive essa veia de concurso também na minha carreira, né? E aí, o primeiro curso que eu montei, né, foi via Skype, né? Então, eu consegui ali os 10 alunos, né? E eu lecionava via Skype, né? Voltados para concursos da área fiscal, né? Então, Receita Federal, ICMS São Paulo, né? Fiscos de maneira geral, né? Que trabalham muito com essa parte de estatística ali, até análise exploratória, tem ali teste de hipótese, né? Inferência estatística, regressão também, né? Então, tudo isso eu ensinava ali, né? E o canal ele surgiu justamente para isso, né? Era estatística para a área fiscal, para ajudar meus alunos a vencer ali nos concursos públicos da área fiscal, né? Então, eu só resolvia questões, né? Mas com esse hype todo de ciência de dados, né? Que eu fiz lá o curso do Coursera e tudo mais, minha faculdade de estatística, eu trouxe esse lado para o canal, né? E aí a gente angariou voluntários também, foi crescendo e tudo mais, né? E
A própria consulta pública que a gente fez, o canal de Estatifístico virou Estatidades, né? Estatística, TI e Dados, né? Aí a primeira professora que me agradeceu lá foi a professora Fabiana Ravaneda, né? Que ela precisava gravar 3 vezes o vídeo, que ela não conseguia falar estatifístico, né? Enrolava a língua ali gravando o vídeo. Então era um negócio muito louco, né? E aí nessa pegada, né? Eu também não sou unicórnio, né? Então eu tinha que trazer todo mundo, a galera de engenharia de dados, a galera de negócio, né? Então eu fui, imagina, em 2014 alguém chegava lá no teu perfil do LinkedIn, né? Ah, tô querendo avançar com a estatística e ciência de dados aqui no Brasil, né? Você não pode fazer um vídeo lá pro canal e tudo mais. Tipo, não tinha moeda de troca, né? Era um louco qualquer lá, né? Que aparecia no teu canal. E aí a minha moeda de troca era falar, olha, vamos divulgar bastante o seu trabalho e tudo mais, né? E acabou dando certo, né? Muitos aí viraram palestrantes nacionais e internacionais, trabalhando em grandes empresas e tudo mais. Então, o projeto realmente deu certo, né? Virou ali. E aí, um belo dia, né, eu participava de uma comunidade também muito legal, né, que na época era o Minerando Dados, né, do mestre Rodrigão e Filipão. E aí eles falaram o seguinte, cara, não tem nada de estatística hoje no mercado, né? Então, você, pô, tem um conhecimento bom aí de estatística e tudo mais, tem uma didática boa, por que você não cria, né, um curso, né, de estatística, uma comunidade de estatística e tal? Aí eu falei, cara, você tá ficando louco e tal, tô aqui no IBGE e tal, pô. Aí não, cara, eu te ajudo, né? Pô, te ensino a parte do marketing digital e tudo mais. Aí beleza, foi assim, né? Criei lá o produto na Hotmart, né? Então, meu primeiro produto, né? E aí, como a gente já tinha o canal, né? A gente já estava com uma atração ali, o meu canal acho que já estava com 5 mil inscritos na época, né? Já tinha ali uma quantidade legal para poder fazer um lançamento semente, né? Um primeiro lançamento, né? E, cara, foi assim, estrondoso, né? A primeira turma que a gente teve ali aproximadamente uns 100 alunos, né? Então, tipo, foi incrível, assim, o primeiro lançamento, né? A gente fez, deu muito certo, né? E já estava ali na época de 2015, 2016, quase entrando em pandemia, né? Que explodiu, né? Todo essa parte digital, né? E a gente já fazia muito antes, né? Live, a gente já convidava os nossos alunos para trazer conhecimento, então a gente fazia tudo isso muito antes de pandemia, né? E aí a pandemia exponenciou isso, né? Então aumentou muito mais, né? As pessoas se interessaram, porque elas estavam dentro de casa, né? Estavam ali com o filho, com a esposa e tudo mais, e elas precisavam ali também ter a sua seu desfoque, né? E aí, pô, curso online, né? Bombou demais, né? Então, a gente pegou uma época super favorável, né? Então, meio eu presa, né? Que era eu, basicamente, eu vi que não tinha como, né? Mesmo com os voluntários que eu tinha lá pro canal e tudo mais, né? Eu tinha que convidar também, eu tinha que também ter um estagiário, né? Então, a gente convidei, né? Fiz uma seleção, né? Então, com alunos de estatística, né? Então, fiz lá, né? Fiz a simulação mesmo, né? De um processo ali de análise de dados e tudo mais. Aí entrou primeiro, foi o mestre Glauber, né? Ele era estatístico da UERJ, né? Na verdade, estava estudante de estatística na UERJ, né? E aí, cara, a gente começou, né? Aí ensinei para ele muito programação e tudo mais, trabalhar aqui com a parte com a análise de redes aqui, né, do Google Analytics, tudo mais, para a gente entender melhor os padrões, né, das pessoas acessando o site, tudo mais, né? E eu praticamente era tudo, né, antigamente, né? Então eu era o financeiro, eu era o RH, eu era tudo, né, da empresa, né? Então, como todo empreendedor começa, né? Então tem isso, né? Você é tudo na empresa, né? Ao longo do tempo, a gente fui fazendo essa passagem de conhecimento, né, para o mestre Glauber, e aí ele ganhou tanto conhecimento que aí a Globo, né, viu lá o trabalho dele e convidou ele para participar lá como estagiário também, né, e levou o mestre Glauber, né, aí a gente fez outra seleção e entrou o mestre Lucas, né, foi fruto de um trabalho de inteligência artificial, inclusive, né, a gente usou um método de pesquisa operacional chamado método TopSys, né, para ranquear, né, as melhores competências e tudo mais, e aí ele estava lá, entrou com a gente, né, e também a Globo levou ele, cara. A Globo gosta dos meus estagiários, fazer o quê? É uma sacanagem, né? Aí eu trouxe também um aluno da comunidade, né, que foi o mestre Eric, que era um cara que já tinha pós-graduação, não tinha nada de estagiário, né? O cara já tinha pós-graduação e tudo mais, mas ele queria entrar com a gente, porque ele gostava do projeto e tudo mais, né? E aí a gente foi crescendo, estruturando o projeto e tudo mais, né? Hoje a gente tem aí mais de 30 mil inscritos lá no canal, né? A gente tem mais de 1.000 alunos, né, no projeto da comunidade de estatística, né? Então a gente já rodou mais de 30 turmas, né? A gente hoje está fazendo evento de comemoração de 4 anos da comunidade de estatística, para voltar só com palestrantes com nossos alunos, né? Então 99% são palestrantes nossos alunos, né, que a gente capacitou durante esses 4 anos, né? E a gente está trazendo também um grupo de apoio voluntário, né, que a gente tem lá umas 50 pessoas de diferentes backgrounds, né, dentre eles alunos também que estão na comunidade estatística, né, que eles podem ali vivenciar na prática o trabalho do cientista de dados, né? Então eles trabalham com as nossas bases dos alunos, então fazem análise de segmentação de e-mail marketing, cria APIs, né, para trazer automaticamente lá da Hotmart, que é a nossa base de vendas, né, tem a área de membros
que é onde os alunos acessam, então vê engajamento dos alunos. Então, a gente automatizou tudo isso agora, né, por meio de APIs, né, e está trabalhando muito, trazendo muito para o mercado, né, os nossos alunos. Né? Então, nossos alunos estão entrando aí em grandes empresas como Amazon, Microsoft. A gente já teve aí várias startups unicórnio, né, como Nubank, iFood, né? Então, a gente está conseguindo, de fato, fazer essa inserção, né, do mercado de trabalho dos alunos, né? E isso é uma grande satisfação, né? Então, basicamente, é um pouco dessa história aí, né? Desses 4 anos de comunidade estatística e tem uns 6, 7 anos, mais ou menos, o canal do YouTube, né? O Statidados, hoje, um dos maiores canais aí de estatística e ciência de dados na América Latina. Thiago, legal, bela história aí sobre toda essa parte de empreendedorismo, né, criação, a participação aí em diversas vidas, né? Eu acho que isso que é legal para quem trabalha com educação, pelo menos esse é um dos meus principais objetivos aqui, né? Esse impacto. E, cara, mas assim, algumas pessoas me procuram e sempre falam que empreender é legal porque não vai ter chefe, né? Essa é a principal ideia, né? Mas empreender também tem seus perrengues aí, né? Tem umas coisas aí que não dá certo e tal. Você tem alguma história aí para contar? Exatamente porque se alguém está assistindo aqui o nosso canal, certamente vai passar um perrengue e para não desistir, né? Se tiver essa veia empreendedora, o que você pode falar aí para as pessoas? Claro, com certeza, né? Bom, quando eu comecei, né, o meu investimento ele foi muito baixo, né? Foi praticamente essa mesa digitalizadora que está comigo até hoje, ó. Essa aqui da Wacom, né, de R$ 300, e mais um microfone da China que nem está comigo mais, né, que era R$ 15. Então, meu investimento foi R$ 315, né, para começar o meu negócio, né? E aí, a primeira coisa é você entender, né, que você precisa ali abrir um MEI, né? Então, microempresário individual, né? Então, abrir ali o MEI e tudo mais, né? E comecei a estruturar o negócio, pensar em como é que ia ser a empresa, né, e tudo mais. E aí eu falei, né, os meninos me ajudaram, né, com a parte de marketing digital e tudo mais. Segui muita gente, né, de marketing digital também, né? Então, Érico Rocha, né, todos esses nomes aí, Pedro Sobral, né, galera do tráfego, né? Então, toda essa galera aí, né, que aquela que durante a Black November você abre a geladeira, aparece eles lá, né? Te perseguindo lá, né? Você entra no anúncio dele, eles vão te perseguindo ali Eles vão pela atrás de vida, né? tudo, né, meu? Porra, eu sinto assim também. Pois é. Então tive que aprender toda essa parte aí de marketing digital, né? Fazer, pô, na época fazer banner, imagina, né? Eu sou péssimo, né? É um negócio horroroso. Eu pegava recorte da minha apostila, né, que eu tinha criado na época de concurso, né? E aí eu comecei a divulgar no LinkedIn, né? Então fui um dos primeiros a começar a divulgar estatística mesmo no meio virtual, né? Então, se eu não me engano, talvez tinha um blog que eu conhecia no máximo na época, né? Podiam ter mais e tal, mas conhecia um ou dois blogs, né? Mas eu comecei no LinkedIn, de fato, quase ninguém falava, né? Então eu comecei lá a colocar recortes da minha apostila de estatística para concursos, né? E por eu ter essa facilidade, né, de ter lidado com muitos concurseiros e tudo mais, pessoas de diferentes backgrounds, né, não necessariamente da área de engenharia, estatística, né, que dominam matemática, eu pude desenvolver uma didática aí bem interessante, né, para poder ensinar pessoas que não são da área de exatas, né? Então, o pessoal gostou muito das minhas apostilas, né, lá do que eu compartilhava, né, as dicas lá no LinkedIn, e tudo mais. Meu LinkedIn foi crescendo, né? Hoje eu tenho mais de 30 mil inscritos também lá no meu LinkedIn, né? Que se me seguem lá, seguem meu trabalho, né? Então a gente dá muitas dicas, né? Sempre manda vagas de emprego, então vários recrutadores entram em contato com a gente, né, para mandar vagas de emprego e tudo mais. Então, todo o ecossistema, né, de empreendedorismo foi natural de todo empreendedor, né? Começar pequeno ali, e aí você sozinho, e aí contratar estagiário e tudo mais para fazer as coisas, né? Mas antes fazia tudo, né? Fazia as peças de marketing, divulgação, tudo mais, criava as redes, né? Gerenciava todas as redes, e aí aprender, né, quais são os softwares necessários, né? Então, gerenciador de e-mail para você fazer e-mail marketing, né? Você trabalhar com videoconferência, né? Ter aqui os softwares para você conseguir também fazer as aulas, né? Então, edição de vídeo, né? Você aprender um pouco disso, né? Então, todas as coisas inerentes ao negócio, né? Então, eu estou falando aqui de uma edtech, né? Mas você aí pode estar com o seu negócio que pode ser presencial, físico, né? Que vai ser um pouco diferente, né? Então, você vai aprender outras coisas, né? Mas tenha certeza que no início você vai ter que aprender muita coisa e coisas multidisciplinares, né? E isso vai mexer muito com a sua capacidade de entender coisas multidisciplinares, né? Então, você vai expandir muito seu conhecimento, né? Não só quando você começa a lecionar, né? Se você for para esse campo de lecionar, porque quando eu comecei a lecionar foi quando eu mais aprendi na minha vida, né? Então, é quando você se preocupa com os mínimos detalhes, né? Você tenta pegar aquelas partes que fazem, juntando, né? Faz aquele conhecimento ser formado, né? Então,
o olhar do professor, né, é diferente do olhar do aluno, né? Então, eu recomendo todo mundo, mesmo que não tenha a ver com empreendedorismo na área da educação, né, tente ensinar, né, o que você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Todo mundo tem pelo menos uma área para ensinar, né? Então, todos nós somos mestres, né? Eu chamo todo mundo de mestre aí, mestre Felipe e tudo mais, mesmo que a pessoa tenha doutorado ou tenha ensino fundamental, né? Geralmente, se a pessoa domina, né, uma área, eu chamo de mestre. Por quê? Porque nós somos mestres em pelo menos uma área, né? Seja no cuidar da sua esposa, da sua família, né? Enfim, em alguma área da vida, né? Nós somos mestres, né? Então, eu acredito que o empreendedorismo vem muito daí, né? E a criatividade também, né? Diferentes backgrounds, né? Inputs diferenciados vão gerar outputs também diferenciados, né? Então, maximizar a pluralidade aí da sua equipe, né? Trazer pessoas de diferentes tipos, diferentes backgrounds, né? E não só aceitam, né, o que você fala, né? Porque só aceita o que você fala, você não vai evoluir, né? Se você está numa empresa hoje, ou se você criou uma empresa, só existem pessoas ali que não tem nada a crescer para o seu conhecimento, só aceita o que você fala, né? Então, tem algo de errado ali, né? Você não é um ambiente colaborativo a inovação, né? Então, eu acho que você tem que buscar, né, essa pluralidade aí, né, na vida, né? Não, bem legal, concordo plenamente, né? Até para a gente poder evoluir e ouvir outras opiniões, porque nem sempre a gente é dono da razão, ou às vezes a gente está tão focado naquela coisa, né, que a gente precisa realmente ouvir outros feedbacks para que possamos crescer. Então, pô, bem legal aí essa sua contribuição, né? Aí deixa eu Legal. aproveitar, né? Porque como você falou aí de Claro. grandes empresas, né? Você mencionou algumas monstros no mercado, assim, de grandes e tal. E eu sempre comento aqui no canal que para quem trabalha com gerenciamento de projetos, né? Principalmente inovação, é uma crescente, né? Tem como, eu até falo, né? Toda empresa tem pelo menos um projeto todo dia, né? Assim, não tem como não ter. E aí, no caso, você falando sobre analista, cientista de dados, que é ligado a essa área de tecnologia, também a gente tem ali uma grande oportunidade, né? Aí falando um pouco sobre dados e tal, como que você vê, como migrando aí por esse mercado e tal, como que você vê a importância da análise de dados para essas empresas e para outras também, né, que às vezes são um pouco menor, mas precisam dessa análise de dados? Qual que é a importância de a gente trabalhar com esses dados num mundo em que tem tanta tecnologia, tanta coisa nova, tanta coisa acontece por aí? Perfeito. Bom, é fundamental, né? Eu acredito que por meio da imersão, né, que a gente está hoje em dados, né, você pega aí só o teu Facebook, teu LinkedIn, tudo isso é fonte de dados, né? O YouTube aqui que a gente está conversando agora aqui no Café com Inovação, né, gera milhares de dados aqui durante o ano, né? E o mundo, né, ele está afogado em dados, né? E para você extrair insights de dados, você precisa entender de estatística, né? Matemática, estatística, né? Entender os processos de banco de dados, né? Então, eu acho essas habilidades fundamentais, né? Não só para o pequeno empreendedor, né? Ou para as grandes empresas, né? Então, imagina aí uma pessoa, né? Dando um exemplo bem de dia a dia, né? Por exemplo, um motorista de táxi, de Uber, enfim, né? Como é que ele poderia se beneficiar, por exemplo, de análise de dados, né? Então, se ele, vamos supor que esse cara, né? Ele pega e vai anotando as corridas dele, né? Então, ele viu ali onde que ele fez mais corridas e tudo mais, né? E aí ele vai anotando aqueles destinos e ele vai vendo onde que ele pegou mais passageiro, por exemplo, né? Então ele vai saber, né, que durante a semana, né, vão ter momentos ali que ele vai ter mais corridas ou não, né, dependendo da área, dependendo do local, né, dependendo das condições de temperatura também, né? Se chover, pode ter um efeito ali também de sazonalidade, né, nas corridas, né? Então ele entender os padrões dos dados, né, que mostram para ele aonde que ele pode ganhar mais, onde que ele pode gastar menos, por exemplo, de combustível e tudo mais, ele pode se beneficiar disso, né? Então, qualquer tipo de empresa, né, você pode trabalhar com análise de dados e se beneficiar disso, né? Então, você tem aí empresas como Netflix, por exemplo, que usam os dados para entender o seu comportamento, né? Então, por meio dos engajamentos que você coloca lá com os filmes que você assiste, né? Eles olham qual é o padrão de usuários, né, que estão ali, eles definem clusters, né, segmentos, segmentações, em que eles definem usuários, por exemplo, que veem determinados filmes, né? Eu, por exemplo, gosto muito de assistir comédia, gosto muito de assistir também alguns seriados mais voltados à ciência também, né, que usam ali a parte de ciência. Então, eu tenho um perfil, né, usuário. O professor Felipe, ele pode ter outro perfil, ele pode gostar, sei lá, de filme de terror, né, e tudo mais, e o Netflix pode se utilizar disso para fazer recomendações de filmes diferenciadas, né? E eles fazem, né, baseado, por exemplo, em análise de grafos, né, redes, né? Então, você tem ali os nós, né, e as arestas das redes, né, que somos
ali nós, por exemplo, né, que somos os nossos, e as arestas são os filmes que estão associados a você, né, que é o que você gosta, né? Então ele pode olhar ali e fazer recomendações baseadas nisso aí, em diversos algoritmos, né? Então tem muitos aí, né? Poderia falar o nome de muitos aqui para vocês procurarem aí, mas eu acho que por a gente não tá com público técnico aqui, né? Tá com pessoas que querem entrar na área, eu acho que não faz muito sentido, né? Então entendam o porquê das coisas, né? Então, por que que a Netflix precisa dos dados, né, para vender mais e tudo mais? Porque eles estão acompanhando o seu comportamento, né? Eles sabem exatamente. Geralmente vocês assistem, por exemplo, eu assisto mais com a minha esposa durante a noite, né? Então eles sabem que eu assisto com a minha esposa, talvez não com a minha esposa que eles saibam, né? Mas eles já sabem que eu assisto ali naquele horário do dia, né? Então eles vão procurar colocar coisas ali mais para aquele horário ali, né? Porque eu tô acostumado a assistir naquele horário. Então, por meio dos dados, eu consigo tirar essas informações. E é assim em qualquer tipo de negócio, né? Na minha empresa, a gente se utiliza de dados para entender o comportamento dos alunos, por exemplo, né? Então, a gente olha lá quem está assistindo, de fato, as aulas para poder mandar e-mail. Se eles estiverem, por exemplo, há 30 dias sem assistir, eles recebem um e-mail lá dizendo para eles que eles estão há muito tempo sem assistir. Então, por que que vocês estão precisando de ajuda e tudo mais? Procura lá o professor, procura alguém lá da nossa equipe para tirar as dúvidas e tudo mais. Então, você consegue segmentar, né? Os alunos podem ter alunos, por exemplo, a gente tem alunos de biomédica, tem alunos mais da parte de exatas, tem alunos mais da parte de humanas, né? Então, eu posso botar um storytelling, por exemplo, para um aluno de humanas, né, que gosta mais dessa parte de histórias e tudo mais, contar histórias e tudo mais, por meio dos dados. Aí, biomédica, eu mando lá, por exemplo, inovação na área de saúde, né? Análise de dados na área de saúde, né? Então, o Statidados tem várias playlists, né? O canal do YouTube, em que são segmentadas, né? Para diferentes públicos, né? Então, finanças, quantitativas, parte de biomédica, né? A parte ali de humanas, né? Então, você tem ali negócios, né? Então, a segmentação, ela faz parte, né? E você pode usar técnicas de análise de dados para fazer segmentação, né? Você pode ver qual é o ticket médio que trouxe mais alunos, por exemplo, ao longo do tempo, né? Se você tem ali, ao longo do tempo, se você fez uma campanha, né? Você usa um algoritmo, por exemplo, de detecção de anomalia para ver se despontou um número de inscritos diferenciado, por exemplo. Como é que eu detecto se está na Black November ou não por meio só da série de inscritos, por exemplo, né? Então, tem diversas formas de você aplicar a estatística dentro do contexto das empresas, né? E aumentar o engajamento, retenção dos clientes, né? Então, o churn que a gente fala, né? Análise de churn, ver ali ao longo do tempo, né? Como é que está o perfil, né? Dos seus clientes seguindo, né? Os seus os seus produtos e tudo mais. Será que tem um produto ali que vende mais em relação aos outros em determinadas épocas do ano ou não? Né? Como é que você faz, por exemplo, lá o motorista do Uber, né? Se tiver uma chuva que atrapalha o trabalho dele, como é que ele faz para compensar a renda dele, né? Ao longo do tempo ali, por exemplo, nas corridas, né? Então, você tomar decisões baseadas em dados é como se você estivesse jogando um videogame, né? E ali tem um cheater, né? Então, você tem ali onde o bonequinho sabe onde que tem cano, onde tem buraco, né? E aí ele aprende ali. Inclusive, tem um vídeo lá no canal que por aprendizado por reforço, né, o bonequinho aprende, né, onde que tem cano, onde que tem buraco, e aí ele vai passando de fase, né? Então você cria ali de fato é algo que você não consegue competir, né? Com dados, a inteligência competitiva é muito maior, né? Então, uma empresa que trabalha com dados e a outra que não trabalha com dados, essa empresa que não trabalha com dados está fadada a ser engolida por essa aqui. Por quê? Porque essa aqui entende todo o comportamento dos clientes e não só os clientes, entende também o comportamento dessa empresa aqui. Então é impossível competir com essa aqui, né? Então, esse é o diferencial competitivo que a análise de dados, a estatística, a ciência de dados traz. Show de bola. Tiago, pô, muito legal aí suas contribuições. Inclusive, quem está assistindo aqui já segue o canal Statidados lá. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Lá tem muito mais vídeos, detalhes e cases que talvez possa ser aplicado aí no seu negócio. Mas, Tiago, obrigado pelo seu tempo. Antes de você ir embora, eu sempre faço uma pergunta para todo mundo, que é a seguinte: legal essa história aí, estatística, análise de dados e tal, mas assim, digamos que aqui tivesse alguém que se interessaria por esse assunto, mas está perdidaço aí, não sabe nem por onde começar. O que você recomenda para essa pessoa? Tem aí um livro, um artigo, um youtuber, um curso, uma técnica? O que você falaria para alguém que está começando agora? Legal. Bom, se você for casado, né, você pode anotar aí, por exemplo, a quantidade de vezes que você lavou o prato, né, e as tarefas domésticas, né, a quantidade de vezes que você faxinou sua casa, né. Então faz um banco de dados aí com a sua rotina, né, e aí tenta tirar informações aí, né. Então vê ali quando que a sua esposa te passou a perna, né. Então vai anotando isso e entendendo o padrão ali disso, né. Agora, se você, por exemplo, gosta de música, né, pega os dados do Spotify e começa a analisar qual tipo de música que você gosta, né. Qual em média, quanto tempo, né, você assiste de determinado
ritmo musical, por exemplo, você gosta de forró, gosta de, sei lá, de zouk, gosta de funk, enfim, vai lá e analisa, né, a quantidade, e por artista, né, faz análise de dados em cima do que você gosta, porque você vai ter uma motivação a mais, né? Então, eu, por exemplo, gosto muito de Magic the Gathering, que é um jogo de carta, né? É um jogo de estratégia de cartas, né? E aí, por exemplo, eu peguei uma API lá por meio da linguagem R, né, que é uma linguagem de programação bastante conhecida aí em ciência de dados, e eu analisei, né, o meu deck, né, que é um conjunto de cartas, né, que tem esse jogo, ele é formado por estratégias, né? Então você tem estratégias para derrotar o seu oponente, né? Mas você pode ser aí, sei lá, gosta de filmes, né? Por exemplo, pega o dados do Nobel, né? Vai lá e vê quais são os filmes mais famosos e tudo mais, vai fazer uma análise ali, vê a série temporal, né, ao longo do tempo, as pessoas assistindo determinados filmes, né? Pega o que você realmente. Primeiro descobre o que você realmente gosta, né? Porque isso vai facilitar o seu aprendizado. Quando a gente estuda algo que a gente, um contexto que a gente gosta, a gente aprende mais rápido, né? E faz isso por etapas, né? Então, pega lá, por exemplo, lá no canal do StatDados, né? Vai lá na playlist de ciência de dados lá, vê lá a parte de estatística descritiva, começa explorando o banco de dados, né? Entendendo ali o que é média, o que é moda, o que é mediana, quando que você usa em cada situação, cada uma, né? Se você pode usar qual métrica que você usa ali em determinado momento para aquele tipo de problema, né? Então, vai entendendo todo o processo e vai aplicando, né? Então, aprende a teoria e aplica na prática, né? E aplica na prática num banco de dados ali que você gosta, né? Igual que você trabalha, se você gosta de esporte, pega os dados lá do Brasileirão e começa a analisar, né? Então, vê ali, em média, quantos gols faz o teu time ali, que você gosta e tudo mais, enfim. Vai fazendo uma análise, né, detalhada ali e vai entendendo a teoria e prática, né? Que é o conceito que a gente usa lá na comunidade de estatística. A nossa metodologia, ela é assim, né? Então, o aluno, ele aprende a teoria, né? Então, você vai aprender lá, medida de tendência central, média, moda, mediana. Para que serve isso? Onde aplica? Como é que eu trabalho com isso? Aí vai lá e aplica no banco de dados. Lá a gente trabalha num projeto, por exemplo, usando base de dados do ENAD, né? Do INEP. Mensura a qualidade do ensino superior do Brasil, né? Então, você pode olhar lá, qual o perfil de alunos do curso de engenharia, por exemplo, né? Qual o perfil de alunos do curso de turismo, né? Então, você vai analisando o perfil ali, né? E aí vai pegando ali, vai aprendendo e aplicando, né? E, fora isso, se você quiser algo mais, vamos dizer assim, formal, né? Pega um livro, por exemplo, o livro do professor Bussabi, né? De estatística, que é clássico, né? Então, muitos estatísticos aí foram formados por esse livro. Você pode pegar um livro que é mais do Charles Wheelan, por exemplo, né? Que ele traz de uma forma muito legal a parte de estatística, sem entrar muito no techniquez, né? Então, ele mostra onde você utiliza e tudo mais, tudo do jeito que eu falei aqui, né? Só que voltado para a empresa e tudo mais. Então, é legal, uma leitura legal, né? Então, vai pegando ali essas informações e tenta aplicar no Excel mesmo, né? Vai lá no Excel, ou pega uma linguagem de programação, se você já aprendeu a programar, pega um SQL, pega um R, pega um Python, né? Então, pega o Power BI, né, para fazer um data viz, uma análise de dados visual, né? Então, vai explorando os padrões, né? E vai entendendo o negócio, né? E também deixar o convite para vocês, né? A gente está fazendo um evento de 4 anos de comemoração da nossa empresa de educação, né? Na comunidade estatística do professor Thiago Marques. E aberto, né? Todos os eventos, a gente faz a cada 2 meses um evento gratuito no YouTube, né? Então, a gente já fez de diferentes temas. E agora a gente está trazendo nossos alunos aí que foram capacitados durante esses 4 anos, alguns deles aí para trazer informações para entrar na área de dados ou fazer transição, né? Então, se você está procurando, né, saber mais sobre a área de dados, entender melhor como é que é tudo, como é que funciona tudo isso, convido vocês a participarem lá, vai ficar gravado também, está rolando agora automaticamente, mas quando for ao ar aqui, se não tiver o evento acontecendo, assiste lá que vai estar gravado no canal também, na playlist lá, Comunidade Experience 2.0. Show de Beleza? bola. Tiago, obrigado mesmo. Antes de você ir embora, reforça aí suas redes sociais, como é que as pessoas te acham, não sei, LinkedIn, o que você quiser. Só lembrando Boa. que todos os contatos aqui que o Tiago falou, livro e tal, eu vou deixar tudo no primeiro comentário, mas Boa. reforça aí pra galera. Boa. Eu tenho todas as redes, né? Então tem LinkedIn, Instagram, tem o Facebook também, né? Mas eu sou mais ativo lá no LinkedIn e no Instagram, né? Então, se você botar lá no Instagram, @statdados, você vai achar, né? Se você botar lá no LinkedIn, procura o meu perfil pessoal lá, bota Thiago Statdados, que provavelmente você pode encontrar. Ou se você pode colocar lá pregador de Gauss, né? Que por mais estranho que pareça, pode aparecer lá para você o meu perfil também. Show de bola. Eu vou deixar todos os contatos aqui no primeiro comentário. Mesmo com um evento improvável do nosso bate-papo, o pessoal percebeu que eu tive que mudar o microfone aqui, mas eu acho que foi bastante a colaboração para pessoas que querem e se interessam por essa área de dados, que gostam aí desse tema. Vale a pena. Segue o canal lá do Thiago, eu acho que tem muito para ajudar para as pessoas aí que gostam dessa área ou para mesmo para empresas. Thiago, obrigado mesmo, valeu e até a Eu que próxima. agradeço. Valeu demais. Tamo junto.